Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e você sabia que muito provavelmente o texto de Êxodo capítulo 20 provavelmente está relacionado com a genealogia de Abraão? Pois bem, é o que nós vamos indagar hoje um pouquinho. Por que será que Deus, em Êxodo capítulo 20, disse que visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração? Já chamou a tua atenção esse tipo de informação? Por que será que o texto menciona isso? Não esqueçamos que o Êxodo é um dos 5 livros do Pentateuco. De fato, a palavra Pentateuco significa literalmente 5 rolos ou 5 livros. E esses 5 livros foram escritos por Moisés, isto é, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Moisés, ao longo dos seus 5 livros, claro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, ele tem deixado certos padrões em cada um desses livros que a gente pode ver uma e outra vez conforme você for estudar os 5 livros do Pentateuco. Mas, vamos lá, qual seria a relação entre a genealogia de Abraão e o texto que menciona que Deus visita até a terceira e quarta geração? E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Lendo na sua Bíblia, foque no versículo 32 do capítulo 11 e o versículo 4 do capítulo 12. Isto porque no versículo 32 do capítulo 11 menciona que Tera, o pai de Abraão, tinha 205 anos quando ele faleceu na terra de Harã, enquanto que Abraão, quando saiu da terra de Harã, ele tinha 75 anos de idade, ou seja, há uma diferença de 130 anos de idade. Então, lendo nessa sequência do capítulo 11, versículo 32, até o capítulo 12, versículo 4, então dá a impressão de que o pai dele já tinha falecido quando Abraão saiu da terra de Harã para ir para Canaã, a terra prometida. E de fato, eu mesmo pensava desse jeito por muitos anos, até que eu comecei a ler com calma, com paciência, com muito cuidado o texto de Gênesis. E uma das coisas que sempre chamou a minha atenção é aquilo que diz logo no primeiro versículo do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Logo no capítulo 11, versículo 32, ou seja, o versículo que imediatamente precede o texto que nós acabamos de ler, menciona que Tera tinha falecido na idade de 205 anos e logo depois aparece o versículo onde Deus apresenta uma série de exigências para Abraão deixar a terra de Harã e ir para a terra prometida. Mas por que Deus disse, deixa o teu pai e vai para a terra que te mostrarei, sendo que o pai dele já tinha falecido? Qual seria o sentido disso? Pois bem, isso também tem me chamado bastante atenção por bastante tempo, mas como eu disse, quando comecei a ler com calma o livro de Gênesis, comecei a perceber algumas coisas ali que muito provavelmente muitos de nós temos errado e negligenciado. Por exemplo, quantas vezes você já parou para ler simplesmente as genealogias? Muito provavelmente a grande maioria das pessoas não tem paciência
para ler com calma, com cuidado, com carinho as genealogias que aparecem na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. No máximo, a gente lê a genealogia de Jesus no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas quando se trata das genealogias que aparecem no Antigo Testamento, principalmente no Gênesis, eu acho que muitos de nós não temos tanta paciência, mas é importante, bastante importante, e você vai observar o motivo pelo qual eu estou mencionando isso. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Haná. Então, pelo texto que nós acabamos de ver, é o seguinte: quando Tera faleceu, ele tinha 205 anos. Quando Abrão saiu da terra de Harã, Abrão tinha 75 anos. E quando Tera tinha 70 anos, Abrão tinha nascido. Ou seja, a diferença de idade entre o pai e Abrão é de 70 anos. Sempre vai ter essa diferença de idade. Isso quer dizer o seguinte: se Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e a diferença de idade entre ele e o seu pai era de 70 anos, então quando Abrão saiu da terra de Harã, seu pai Tera tinha na realidade 145 anos de idade. E como o capítulo 11, verso 32 menciona que ele só faleceu na idade de 205 anos, isso quer dizer que depois que Abrão saiu de Harã para ir para a terra prometida, o pai dele, Tera, viveu por mais 6 décadas, 60 anos. Tá vendo agora o porquê é muito bom a gente ler as genealogias? Pois bem, isso explica o motivo pelo qual Deus apresentou como exigência para Abraão deixar o seu pai. Mas por quê? No final das contas, é o mesmo Deus que ele colocou como mandamento na aliança sinaítica para os judeus honrar pai e mãe. O mesmo Deus que exige que nós honremos os nossos pais é o mesmo Deus que disse para Abrão: deixa a tua parentela, deixa o teu pai. Mas qual seria o motivo disso? A resposta é muito simples. Leamos o seguinte texto. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Lembre-se que muito antes de Tera e Abrão irem para a terra de Harã, eles na realidade eram oriundos de um lugar chamado Ur dos Caldeus, que ficava no sudeste da antiga Mesopotâmia. Isso é logo depois do rio Eufrates, logo depois do rio Tigre. E de Ur dos Caldeus, eles foram para a terra de Harã, onde em Harã Abraão recebeu o seu chamado por parte de Deus para deixar o seu pai e os seus parentes. Bom, como temos lido em Josué, Tera era idólatra. Ele adorava vários deuses, uma multiplicidade de deuses. De fato, isso era, humanamente me expressando, normal dentro do contexto social de Tera. Isso porque na antiga Mesopotâmia havia vários povos, havia várias cidades-estados independentes, e cada um desses povos tinha sua divindade, seu politeísmo, né? Eles tinham seus próprios deuses para adorar, para serem guiados, etc. E no caso de Tera, pai de Abrão, o contexto não era diferente para ele, né? Então, esse seria o motivo pelo qual, basicamente, Deus apresentou essa exigência para Abraão: deixa o teu pai. Por quê? Porque o mundo, como nós sabemos, haveria de ser resgatado por um dos seus descendentes, por um dos descendentes de Abraão, que é Jesus Cristo, né? A história de resgate da humanidade do seu pecado e das consequências do pecado viria através, ou começaria o processo através da pessoa de Abraão. E como começa um processo como esse, para esse tipo de missão? Acompanhado
de uma pessoa que se nega a abandonar a idolatria, como no caso de Tera, né? E como sabemos que de fato ele não abandonou a idolatria? Bom, para começar, Josué menciona que Tera era um idólatra e em nenhum texto das Sagradas Escrituras nós encontramos algo que diga, algo, por exemplo, que ele tenha abandonado essa vida de idolatria. Até porque ele não decidiu acompanhar Abraão para obedecer no Senhor. Abraão creu em Deus, Abraão confiou no Senhor, né? Não é à toa que ele é o pai da fé, amigo de Deus, devido à sua fé e à sua fidelidade. Bom, agora, de novo, o que tem a ver isso com a questão de Êxodo capítulo 20, onde Deus menciona que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? É o que a gente vai observar logo de forma imediata. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. O contexto desse texto basicamente é aquele momento onde Jacó, junto com as suas esposas Lia e Raquel, ficaram determinados em sair e em abandonar Labão, que era o sogro de Jacó e o pai de Lia e Raquel. E como nós temos visto nesse texto, Labão tinha uma série de estatuetas que eram basicamente os ícones, né? Figuras, bonecos que estavam representando uma série de divindades. Em outras palavras, Labão, sogro de Jacó, pai de Lia e Raquel, era um idólatra. E o que tem a ver isso com a nossa história, com o nosso estudo? Tem tudo a ver. Porque, como você vai perceber, Labão, na realidade, ele era o bisneto de Tera. Ele era a quarta geração de Tera. Veja só. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesade, Razo, Pildas, Jitlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Como vocês podem comprovar pela série de textos que tenho lido aqui, temos a pessoa de Tera, do qual veio Naor, do qual veio Betuel e do qual veio Labão. Em outras palavras, Labão é o bisneto de Tera, ou seja, Labão seria a quarta geração. E como nós temos visto no texto de Josué, capítulo 24, versículo 2, Tera era um idólatra. É por esse motivo que Deus exigiu da parte de Abrão: Abrão, a missão que eu tenho para ti é bastante importante. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, é importante que você deixe o seu pai. Por que motivo? Nós já sabemos. Era um idólatra, enquanto que Abrão era um homem realmente de fé, um homem que realmente confiava e estava disposto a obedecer a Deus. E como temos visto na história do roubo das estatuetas de Labão por parte de Raquel, Labão continuava sendo idólatra. Ou seja, por que será que Naor, irmão de Abrão, um dos filhos de Tera, não acompanhou Abrão na sua missão? E por que será que Labão, que seria o bisneto de Tera, era idólatra como seu bisavô Tera? Pois bem, em outras palavras, a resposta é simples. A idolatria de Tera foi repassada
para o seu filho Naor, e a idolatria de Naor foi repassada para o seu filho Betuel, e a idolatria de Betuel foi repassada para o seu filho Labão, o bisneto de Tera, a quarta geração de Tera. Então, eu acredito que daí para frente, esse seria o motivo pelo qual Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, e inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Leamos esse texto. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que lição podemos extrair de tudo isso? Que aplicação podemos extrair dessa série de textos? Então, a resposta é bastante simples e direta. Cuide a sua fé, nutra a sua fé e cuide o tipo de exemplo que você está deixando para as próximas gerações. O ser humano age como se fosse uma esponja e, lastimavelmente, nós temos a tendência em ter maior facilidade para absorver aquilo que não é bom, aquilo que não presta, do que aquilo que realmente nós deveríamos aprender e aprender. Então, lastimavelmente, Tera repassou um patrimônio cultural, um patrimônio espiritual lamentável para todas essas gerações até a quarta geração, que seria a geração de Labão. Mas nós devemos ser diferentes. Não basta com dizer eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, mas também nós devemos viver a nossa fé, devemos praticá-la. No final das contas, uma fé sem obras é uma fé morta. Que a nossa fé não seja morta. Não deixemos maus exemplos para as futuras gerações. Aliás, que o único exemplo que nós formos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos e quem sabe talvez até bisnetos, sejam exemplos espirituais positivos, fiéis em relação a Jesus Cristo. Você já se perguntou por que o mundo é do jeito que é atualmente? Você já se formular a pergunta por que o Brasil atualmente está cheio de iniquidade, cheio de imoralidade? Pois bem, muito provavelmente a resposta está naquilo que a gente leu. Provavelmente as gerações passadas não foram muito bons em deixar um bom legado e um bom legado espiritual para essas gerações. Que esse erro e que esse pecado não se repita em nós. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curta. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreve e compartilhe com o número máximo de pessoas. Até mais e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.